Eu vou te mostrar uma lista com 27 ideias de projetos para você fazer e sair de júnior até sênior em programação web. E antes que venham me atacar falando que eu estou prometendo que as pessoas vão sair de júnior até sênior em 2 meses, calma aí que não é isso. Essa lista de projetos envolve algumas ideias complexas e outras que você pode passar anos ali desenvolvendo, melhorando como um projeto pessoal. Não necessariamente você precisa fazer todos esses projetos para se tornar um dev sênior e também não quer dizer que se você fizer todos eles, automaticamente você já é sênior. A gente sabe que quando se trata aí de evolução na carreira tem muito mais coisa envolvida. Então o objetivo aqui do vídeo é compartilhar ideias para te inspirar, para você ir fazendo aos poucos e evoluindo no seu ritmo. Então eu vou te falar quais são essas ideias e te dar algumas referências que você pode seguir na hora que você for fazer. E além disso eu vou compartilhar algumas dicas de ouro de ferramentas e sites que você pode usar para te ajudar nesse processo. Por exemplo, dá uma olhada nesse site aqui com milhares de designs que você pode se inspirar na hora de implementar os seus projetos. Ou então olha essa biblioteca aqui que tem componentes incríveis e que pouquíssima gente conhece. Então vai assistindo o vídeo aí para você pegar todas essas dicas. Se você não me conhece, eu sou o Ícaro e eu sou um dos fundadores do Codante, que é uma plataforma open source para te ensinar front-end e te ajudar a evoluir na sua carreira. Inclusive, alguns dos projetos que eu vou compartilhar aqui estão disponíveis na nossa plataforma e você pode acessar gratuitamente. A gente tem uma lista de requisitos e um design no Figma para esses projetos que podem servir de orientação para você seguir. Então, sem mais delongas, vamos para a minha tela aqui que eu vou mostrar para vocês esses projetos. Então eu criei aqui essa página no Notion e aqui tem toda a lista desses projetos que eu vou mostrar para vocês. E eu vou começar aqui pelos projetos do nível júnior, tá? E aí deixando claro também, eu criei essa divisão aqui para ir separando os mais simples dos mais complexos. Não quer dizer que eu sou júnior, então não posso fazer um projeto sênior. A ideia não é essa, é só separar mesmo em complexidade e mesmo a profundidade que você vai ter em cada uma dessas ideias. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com os projetos de nível júnior e a primeira ideia que eu já tenho para mostrar para vocês é uma página de links. Provavelmente vocês conhecem o Linktree, que é essa plataforma aqui, que as pessoas costumam usar para colocar links, o famoso link na bio, né? Você coloca lá, cadastra os seus links e deixa disponível, por exemplo, no Instagram, no TikTok, e as pessoas podem acessar os seus links. E aí a ideia é você pegar e fazer isso daqui para você. Então você pode criar uma página, pode ser uma página estática mesmo, com os seus links, e você pode disponibilizar isso em algum lugar, por exemplo na Vercel, algum lugar que você consegue hospedar essa página. E uma dica que se você quiser também ir além, eu vou fazer isso nos projetos também, vou mostrar algumas dicas de coisas que você pode fazer para ir melhorando, se você quiser estudar mais, aprofundar mais. Você pode, se quiser deixar mais complexo esse projeto, colocar um back-end, ou até mesmo fazer uma aplicação para as pessoas, que as pessoas consigam criar suas próprias páginas de link. Então, o jeito mais simples é, você faz a sua página estática mesmo e pronto. Agora, se você quiser se desafiar, você pode fazer um back-end para isso. Pode ser uma ideia interessante. E aí a gente tem aqui no Codante disponível essa ideia de projeto para você e essa sugestão de design. Tá aqui esse link para quem quiser dar uma olhada depois. Eu vou disponibilizar para vocês esse Notion aí na descrição do vídeo, tá bom? Então tá aí o nosso primeiro projeto. O segundo projeto é uma página de FAQ, que seriam aquelas perguntas frequentes. Provavelmente você já viu isso aqui em vários sites. Aqui tem uma sugestão de design também. E aí eu já vou dar uma dica para vocês, quando vocês quiserem implementar alguma coisa. Muita gente conhece esse site aqui. Ele é um dos sites que eu uso para poder me inspirar na hora de fazer algum design, né? E aqui tem uma busca com várias seções de FAQ, por exemplo, essa daqui. Olha como é que é bonita essa daqui. Eu posso pegar e meio que copiar esse design aqui, fazendo para estudo não tem problema, né? Eu posso utilizar isso aqui como inspiração, beleza? E além disso, a gente também tem um projeto de uma página de FAQ no Codante. Você pode acessar aqui e a gente tem toda a lista de requisitos e tudo mais. Beleza. Então, já temos aqui os nossos 2 primeiros projetos. Indo para o terceiro projeto, esse daqui é um bem clássico, né? Quem está aprendendo a programar sempre faz esse tipo de aplicação, mas é bem legal fazer porque você aprende várias coisas, né? Lidar com timers no JavaScript é uma coisa muito boa para quem está começando, né? Para treinar a lógica, por exemplo. E aqui eu coloquei como inspiração esse site aqui, ó, que é o Pomofocus, que ele tem implementado gratuitamente aqui a ideia do timer Pomodoro, que você consegue inclusive configurar. E aí, isso daqui é uma coisa que eu sempre falo nos projetos. O nível de complexidade vai depender do que você quiser aprender, do que você quiser estudar.
você pode simplesmente fazer uma aplicação aqui direto, simples, né? Só um timer, mas você pode também começar a dificultar as coisas, colocar configurações, deixar personalizado, adicionar tarefas, se você quiser colocar uma lista de tarefas do que você está fazendo no seu dia, pode colocar login se você quiser, então assim, vai depender sempre do seu objetivo. Então, quando você for fazer um projeto para estudar, pense o que você quer treinar, quais são os seus objetivos, se você quer colocar isso no seu portfólio ou não. Se você está fazendo isso aqui para ser um diferencial no seu portfólio, quanto mais coisa tiver ali, mais vai chamar a atenção. Se tiverem pessoas que vão usar isso daqui, você poder mostrar, por exemplo, numa entrevista que tem, sei lá, 100 pessoas cadastradas na sua plataforma. Isso é um grande diferencial. Então, sempre pense nos seus objetivos na hora que você for fazer esses projetos, beleza? Voltando aqui na nossa página, a gente também tem o link aqui do Codante, se você quiser ver, com essa lista de requisitos para fazer esse projeto aqui. Agora, nosso próximo projeto, esse daqui é famoso também, você fazer o seu próprio portfólio, né? É uma ótima prática porque você meio que treina ali o design também, é legal você pegar inspiração em outros lugares e acaba sendo um projeto que você pode usar na sua carreira. Aí você vai sempre melhorando ele, colocando os projetos que você está fazendo, colocando no seu currículo, e isso acaba sendo um projeto útil para você mesmo. E é bom para aprender mesmo, então acho que é uma coisa legal. E aí eu coloquei aqui algumas inspirações, e aí você pode também, como sempre, fazer uma coisa mais simples se você está aprendendo e melhorando e deixando mais complexo ao longo do tempo. Eu coloquei o meu aqui, que já está até um pouco desatualizado, mas eu tenho esse portfólio aqui já há um tempo e basicamente tem algumas informações sobre mim. Eu já até estou achando feio esse design aqui que eu fiz tem muito tempo, mas tem aqui os lugares que eu trabalhei, alguns projetos pessoais, enfim. É bem simples mesmo, eu fiz como um projeto pessoal. Eu tenho até vontade hoje em dia de melhorar. E aí, caso você queira fazer algo mais complexo, mais chamativo, esse aqui é um que eu tenho como referência que ele é bem interessante. Ele demora um pouquinho para carregar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, você consegue se mover com um carrinho aqui no site e explorando. Olha só, isso aqui é sensacional, né? Mas imagina fazer esse portfólio aqui, o tempo que... acho que eu não sou muito bom de direção, não. Mas imagina o tempo que você vai gastar para fazer um projeto como esse, né? Então, como sempre, vai depender dos seus objetivos, do que você quer fazer com isso. Se você está estudando, por exemplo, 3D, esse tipo de tecnologia, aí pode ser que seja uma coisa legal para você fazer. Então, fica aqui essa sugestão também, essa inspiração. E aqui eu coloquei esse repositório no GitHub com uma lista que tem centenas, se não milhares de inspiração, de portfólios de outras pessoas para você usar de inspiração. Então tem muita coisa aqui, você pode ir olhando o que as pessoas estão fazendo e se inspirar, né? Eu não recomendo você copiar exatamente do mesmo jeito, é legal você dar o seu toque ali, mas tem essas ideias aqui para vocês. E tem essa lista aqui também do Free Code Camp que eu estava vendo e tem alguns bem interessantes, como sempre alguns mais simples e outros mais complexos também, beleza? Então tá aqui essa sugestão de link para vocês também. Então vamos para o nosso próximo projeto, e esse daqui seriam clones de interfaces. E aí, qual que é a ideia aqui? Você pega alguma interface que já existe, um site que você usa, e você vai tentar copiar para mesmo aprender como é que é feito aquilo ali. E aí você pode, por exemplo, algumas que são clássicas, né? Esse tipo de atividade, esse tipo de projeto é clássico assim para quem está aprendendo, é muito recomendado porque é realmente uma boa tarefa para você fazer, um bom projeto. Então você pode fazer o clone do Spotify, do YouTube, do Notion, e inclusive você pode tentar reproduzir a aplicação em si ou a landing page, né? Normalmente as landing pages são mais bonitas, assim, tem muitos recursos visuais e pode ser interessante, ao invés de você tentar copiar o aplicativo em si, você copiar apenas o visual dele. E aí, aqui eu já vou deixar como uma sugestão aqui esse link que é muito legal, que é esse Curated Design. É um dos links aí que eu prometi para vocês. E aqui, o que você pode fazer aqui, olha. Ele tem separado por categorias e você pode explorar, por exemplo, sites de e-commerce. E aí você pode escolher algum desses aqui que, né, chamou sua atenção. Olha esse aqui que interessante. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Você pode tentar implementar isso daqui. Olha só o tanto de coisa que tem para você aprender. Por exemplo, como é que faz esse efeito aqui no botão quando você passa o mouse. Ele tem um movimento aqui, né? Olha só. Isso aqui não é simples de implementar. Só para fazer isso daqui, você já vai ter que aprender bastante coisa. Tem essas coisas passando aqui.
olha só que legal os detalhes que tem aqui, né, do mouse, esses olhinhos seguindo o mouse. Olha esse efeito, que show. Esse site é muito bonito. Então, assim, se você pega um site desses e tenta implementar do seu jeito, né, às vezes você pode até tentar fazer, né, alguma coisa diferente ali, mudar o estilo, mas se você só tentar copiar exatamente do jeito que tá, isso aqui não é simples, né? Dependendo do site, é complexo mesmo. E o tanto que você vai aprender aqui é, assim, não sei nem mensurar, porque tem muita coisa aqui. E aí tem um outro aqui que é um projeto que a gente tem no Codante, que esse eu acho super divertido de fazer para quem é das antigas aí, que é o clone do Orkut. Você pode fazer o seu perfil do Orkut, né, com HTML, CSS, ir praticando e tentar dar esse visual um pouco mais antigo, né? Porque hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa moderna com CSS e tudo mais, né, com Tailwind. E aí se você tentar fazer isso aqui, né, um visual um pouco mais antigo, você vai aprender várias coisas também, que às vezes nem são tão usadas mais, mas que são base para o CSS que a gente tem hoje em dia. Então fica essa dica para vocês também. Nosso próximo projeto agora seriam sites profissionais, que seriam, por exemplo, um site para um advogado, para uma nutricionista, para um personal trainer, enfim, para profissionais diversos. E aqui o que é legal? Esse tipo de projeto, se você estiver querendo trabalhar com freela, por exemplo, é uma oportunidade que você tem de tentar conseguir clientes mesmo. Você pode pegar e fazer um de graça e mostrar, né, usar como portfólio para tentar vender para outros. Né? Não é para todo mundo esse tipo de empreitada, né? Eu sei que tem gente que não se interessa por isso, quer mesmo estudar, mas não necessariamente fazer freela, esse tipo de coisa. Mas para quem quer fazer, pode ser uma ótima porta de entrada. Então o que eu sugiro para você? Escolher algum profissional da sua cidade e fazer um site. Às vezes a pessoa já até mesmo tem um site, só que a gente sabe que esses sites costumam ser feios, né? A maioria deles. Você pode pegar e tentar fazer um site. Aqui tem um exemplo, olha, de um tatuador fictício. Esse é um projeto que está no Codante também, para você fazer a página para esse tatuador aqui. E aí você pode pegar e fazer, né, para uma pessoa que existe, ou então para uma pessoa fictícia, e, enfim, dar o seu toque ali. E aí tem algumas sugestões aqui para vocês. Por exemplo, olha, eu peguei aqui o site de uma nutricionista, que eu achei aqui no Google mesmo. E aí você pode ver, quando você abre, que tem várias coisas assim, só de bater o olho, que eu penso, eu acho que eu faria alguma coisa mais bonita aqui, não sei, talvez eu faria do meu jeito. Enfim, né, esse formulário, olha como que tá meio ultrapassado, não sei, né, dá para melhorar. E aí você pode fazer isso. Aqui eu peguei também um site de um tatuador, esse aqui é de verdade mesmo. Dá para você fazer... Esse aqui é simplesmente uma galeria, né? Você poderia pegar e fazer uma versão melhorada disso aqui. E algo mais sério, né? Tipo advogado também. Olha lá, dá para fazer muita coisa mais interessante, né? Do que o que tem aqui. Não que esses aqui estejam ruins, tá? Às vezes até a pessoa que fez esse site está vendo o vídeo e vai achar que eu estou falando mal. Não é isso. Estou falando que sempre dá para melhorar. Beleza. Então fica essa sugestão para vocês aí. Fazer sites profissionais e talvez até mesmo ganhar um dinheiro com isso. Agora, nosso próximo projeto seria esse daqui, ó, automação de cliques. E aí, por exemplo, hackear o jogo da vaquinha. Esse aqui tem uma história por trás, porque isso foi uma coisa que eu fiz uma vez, de brincadeira, assim, e eu percebi que eu aprendi muito com isso, foi muito divertido. Então, eu sempre recomendo para quem está estudando fazer esse tipo de coisa. Não é tentar trapacear em nenhum jogo, né? Nada desse tipo, tá? Antes que me crucifiquem aí também. A ideia é você tentar explorar interfaces que já existam, entender como é que elas funcionam ali por trás. E aí tem esse caso aqui, que é o jogo da vaquinha. Não sei se você conhece esse jogo, vou mostrar aqui como é que é. Basicamente, quando você começa, você tem que tentar achar a vaquinha na tela. Só que você acha ela pelo som, né? Então, quanto mais alto for ficando o som, mais perto você tá dela. Ó, tá chegando perto. Achei, tá vendo? Então é um jogo muito simples, só que eu pensei assim, será que eu consigo fazer um jeito de conseguir zerar esse jogo? Porque ele tem várias fases, você vai passando de fase, e quanto mais você acha, você vai evoluindo, depois tem outros animais. E aí eu pensei, será que eu consigo meio que hackear esse joguinho para zerar ele em poucos segundos? E aí eu fui tentar fazer um script para isso. E aí eu tive que estudar, né, bibliotecas, como que eu poderia fazer. E aí eu tive que, inclusive, a primeira coisa que eu tentei fazer nesse caso foi explorar aqui, né, com
o inspecionar o elemento, e eu fiquei tentando procurar, deixa eu colocar aqui, fiquei tentando procurar a vaquinha aqui, né, e procurar o elemento da vaquinha aqui. Só que o jogo não é tão besta assim, ele faz de uma forma que a vaquinha não é um elemento aqui na tela que você consegue inspecionar e achar. Então eu tive que pensar alguma estratégia para conseguir encontrar. E aí o jeito que eu consegui, talvez até você descubra um jeito melhor do que o meu. Mas eu fiz uma forma que eu ia passando o mouse automaticamente, eu fiz um script que ele ia passando o mouse e clicando em todos os pedaços da tela. Só que ele fazia isso de forma automática e muito rápido, né? Então ele ia passando pela tela toda e encontrava a vaquinha. Depois ele clicava automaticamente para começar a próxima fase. E aí, para fazer isso, primeiro, foi muito divertido, eu achei muito legal fazer isso, e eu acabei aprendendo muita coisa. Uma das coisas que eu descobri foi esse tipo de biblioteca aqui, que eu deixei como indicação, que é o Playwright, que ele, inclusive, hoje em dia é muito usado para fazer teste, né, end-to-end, você testar a sua aplicação funcionando, você consegue simular clique, né, fazer comportamentos como se o usuário estivesse usando a sua aplicação. E aí você consegue fazer muita automação com isso daqui. Então esse foi um projeto que eu meio que descobri sem querer e hoje eu sempre recomendo para as pessoas que estão começando para fazer esse tipo de coisa. Mas não é para fazer nada ilegal não, tá? Antes que depois vocês falam que eu estou indicando vocês cometerem crimes aí, não é isso não. Pessoal, eu queria aproveitar aqui a temática do vídeo para mostrar para vocês o Codante, que é essa plataforma que eu estou falando desde o começo. Rapidinho eu queria só mostrar qual que é a ideia aqui para vocês. A gente tem na nossa plataforma duas coisas principais, workshops e mini projetos, e a gente foca muito no front-end. Então, a gente tem aqui uma lista de projetos divididos por tecnologias que a gente foca. Então, a gente tem Next, React, Tailwind, JavaScript, e estamos trabalhando para colocar outras também. E aí você pode participar desses projetos, e você vai ver aqui que para todo projeto a gente coloca uma lista de requisitos e a gente coloca um passo a passo do que você tem que fazer para participar desse projeto. Porque aqui, quando você participa do projeto, primeiro a sua carinha vai aparecer aqui junto com a das outras pessoas que estão participando. E você, quando terminar, pode fazer a submissão do seu projeto. Então você consegue enviar aqui o que você fez e as outras pessoas podem ver e, né, dar um upvote e inclusive também comentar, né? Você pode fazer um feedback aí para a pessoa, comentar sobre o que ela colocou, enfim. Então eu queria aproveitar a temática do vídeo para poder mostrar para vocês um pouquinho do Codante. Se você tiver interesse, faça seu cadastro lá, tem muito conteúdo gratuito. E para quem quiser ir além, né, e ter conteúdos mais aprofundados, a gente também tem um plano Pro. Então dá uma olhada lá e espero que vocês gostem. Então voltando aqui para o vídeo, próximo projeto seria uma lista de compras. Por que uma lista de compras? Eu sempre falo para vocês tentarem fazer projetos que sejam úteis. Eu gosto dessa ideia, assim, porque eu acho que tem muitos projetos que eles são interessantes, eles podem te ensinar muitas coisas, por exemplo, uma Pokédex. Você consegue aprender várias coisas, mas não é uma coisa que, na minha opinião, é tão útil para o dia a dia, né? Não sei se você for um treinador Pokémon, talvez seja útil para você. Mas se você compara, por exemplo, com uma lista de compras, você pode realmente fazer uma coisa que você vai usar quando você for no supermercado, alguma coisa, fazer compra. Então é mais útil. Então eu sempre priorizo na hora que eu vou fazer os projetos para eu aprender, mesmo que não seja nada para o meu portfólio, alguma coisa mesmo que eu quero fazer para aprender. Eu priorizo para tentar fazer ideias que eu considere mais úteis. E aí a lista de compras é um exemplo disso. Então aqui a gente inclusive tem esse projeto no Codante, se você quiser dar uma olhada, que é com esse design aqui, bem simples, né? E eu coloquei algumas sugestões aqui de aplicativos que já existem. Então você pode baixar esses aplicativos e olhar como é que eles funcionam para se inspirar e ver o que faz sentido para você ou não. Coloquei esse daqui e esse outro. Esse aqui eu achei bem bonitinho também. Está disponível aí para celular. Então, uma coisa que eu já percebi em relação à lista de compras é que a maioria são aplicativos mobile, né? Que você tem que baixar e instalar no seu celular. Você pode tentar fazer um PWA, por exemplo, para a pessoa simplesmente acessar a URL e conseguir já usar e fazer a compra dela sem ter que baixar mais um aplicativo. Então olha aí já uma ideia que você pode fazer para melhorar ainda as soluções que já existem. Próxima etapa, próximo projeto, uma tela de login ou tela de cadastro. Esse daqui é uma coisa clássica também, porque basicamente toda aplicação hoje em dia tem uma tela de login de cadastro. E tem muita coisa que você pode fazer
nessas páginas, tanto a parte de design, né, de interface, fazer uma página bonita, quanto a parte de login, se você quiser trabalhar com o back-end, aprender sobre autenticação, também tem muita oportunidade nesse ponto. E aí você pode pegar como inspiração páginas que já existem. Por exemplo, aqui tem a do Dropbox, você pode tentar implementar login com Google, ou simplesmente você pode pegar e focar no design, tentar fazer um design melhor do que esse aqui. Enfim. E aí isso tem muita inspiração para você olhar. Aqui eu coloquei essa lista de 20... aqui são alguns mais simples, né? Por exemplo, tem o LinkedIn, PayPal, mas tem essas páginas aqui que você pode se inspirar. E aí vem a outra dica, essa daqui é sensacional, é a que eu falei no começo do vídeo, que chama Collect UI. Esse site aqui é incrível, você pode vir aqui nele. Ele é como se fosse o Dribbble que eu mostrei no começo, só que sem todo o barulho a mais que o Dribbble tem, porque o Dribbble ele acaba que tem muitos outros tipos de design que não de interface. Esse site ele pega e ele meio que faz coleções de componentes aqui, né? Designs de componentes. Então aqui olha o tanto de página de login e de cadastro que tem. Olha essa aqui, por exemplo, que legal. Você pode tentar fazer uma parecida com essa. E esse site eu acho ele incrível, porque olha o tanto de coisa que ele tem aqui do lado. Tem página de sign up, checkout, tem muita coisa. Se eu não me engano, são mais de 10 mil componentes que ele tem, quer ver? Olha só, são 14 mil componentes que tem para você se inspirar. Então isso aqui, você pode passar o resto da sua vida implementando design aqui, que ainda vai ter coisa para você fazer. Então isso aqui dá para você ter ideias infinitas de projeto para fazer. Beleza, então tá aqui essa sugestão e a gente também tem um projeto parecido com isso lá no Codante. E esse aqui tem um design que eu acho bem interessante, modéstia à parte fui eu que fiz, mas eu fiz a brincadeira aqui falando que é a tela de login mais bonita do mundo. Não acho que seja não, mas fica aí tem que vender o peixe também. E aí aqui você pode tentar implementar com esses efeitos aqui no input, por exemplo, que são uns efeitos modernos assim, né, com tipo uma iluminação aqui atrás. Enfim, tem muita coisa que dá para você fazer e praticar com isso daqui. Beleza, então com isso a gente termina essa etapa aqui dos projetos de nível júnior e você viu que eles são projetos mais simples, mas que se você quiser, você pode deixar eles mais complexos de acordo com os seus objetivos. E aí você pode fazer isso com todos os projetos que eu vou mostrar aqui. E agora a gente vai para os projetos de nível pleno. E qual que é a principal diferença entre o nível júnior e o nível pleno aqui nesses projetos? É mais o trabalho que você vai ter para fazer esses projetos e o tanto de coisa que você vai ter que colocar em prática, né? Aí, no nível pleno, na minha opinião, já começa a envolver tecnologias que são mais complexas e uma coisa que eu gosto sempre de me orientar é do quão útil esse projeto vai ser e do valor que ele vai gerar, né? Então, assim, outras pessoas podem usar esse projeto ele pode acabar evoluindo e se tornando um projeto pessoal que você faz aí durante anos. Então eu tentei colocar esses elementos nesse conjunto de projetos de nível pleno. Então vem cá que eu vou te mostrar. A primeira ideia é uma ideia que eu acho muito legal e eu já tive vontade de fazer isso algumas vezes, mas acabei não animando por conta de tempo mesmo, mas talvez é um projeto que eu ainda vou ter algum dia na minha vida, que é você fazer a sua própria biblioteca de UI com componentes básicos. Então, por exemplo, os seus próprios inputs, os seus botões, barra de progresso, esses componentes que você vai reutilizar em outros projetos, você pode fazer o seu e, inclusive, se você quiser disponibilizar no NPM ou enfim, para você mesmo começar a usar em outros projetos. Tem muitas bibliotecas de componentes que surgiram dessa forma. Às vezes a pessoa tinha, inclusive o Tailwind, né? A história do Tailwind que hoje é famoso no mundo inteiro, ele surgiu como um projeto pessoal do criador. Ele estava fazendo outros projetos e ele tinha um jeito específico de fazer o CSS dele e as pessoas foram se interessando naquilo e ele teve a ideia, né, teve a visão de transformar isso numa biblioteca. Então isso pode ser o início de algum projeto grandioso na sua carreira aí. Então, enfim, fica essa sugestão. E aí, qual que é a ideia aqui? Você escolher componentes básicos primeiro. Então, para começar, não vai direto já fazer calendário, fazer slider, coisa carrossel, que são componentes que dão muito trabalho, porque eles são realmente mais complexos. Escolhe alguns mais simples. E aí eu sugiro input e botão. Eu acho que são os mais úteis e os mais simples para você começar. E como inspiração aqui eu coloquei primeiro
o Chatcn UI, talvez você já conheça, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre essa biblioteca, porque atualmente é a minha biblioteca de componentes favorita, porque tem muita coisa legal. E o jeito que ela funciona, né, ele não é um pacote no NPM, você simplesmente copia e cola os componentes, e eu acho isso fantástico. Tem muito componente hoje em dia, então, por exemplo, aqui tem os botões, e aí se você quiser usar no seu projeto para instalar, você pode rodar esse comandinho aqui, que ele vai copiar automaticamente, mas você pode simplesmente vir aqui e copiar esse código e colar no seu projeto, né? E aí aqui está um botão com várias variantes, então tem o botão default, tem o botão destrutivo, né, que seria aquele vermelhinho, enfim. Fica aqui essa sugestão de biblioteca para você se inspirar para fazer a sua. Minha dica aqui é não tenta abraçar o mundo, não tenta pensar que você já vai conseguir fazer todos esses aqui não, porque tem anos que o criador dessa biblioteca tá desenvolvendo, né? Então, vai aos poucos, começa escolhendo o que faz sentido para você e vai fazendo aos pouquinhos. E aí, a outra dica que eu tenho, essa daqui é a que eu falei também no começo do vídeo, que é essa biblioteca que chama Ace Eternity UI. É uma biblioteca fantástica também, pouca gente conhece, e o objetivo dela é um pouco diferente. Ela não são componentes básicos, tipo botão. Apesar que ela até tem botões, mas o objetivo dela é fazer componentes muito bonitos e chamativos e que tenham animação. E aí olha só o tanto de coisa que tem. Tem alguns aqui, por exemplo, esse aqui é fantástico, olha só, é um scroll que sai de dentro do MacBook aqui quando você vai fazendo o scroll da página e deixa em destaque uma imagem. Você pode pegar esse componente e colocar no seu site, né, e utilizar. Tem alguns outros bem bonitos também. Olha esse aqui. Esse é um pouco mais simples, mas aqui tem 3 cardzinhos juntos que vão trocando. Tem esse daqui, que é uma animação de texto. Enfim, só para mostrar para vocês que não necessariamente a sua biblioteca tem que ser o padrão ali daqueles componentes. Às vezes você tem muita habilidade com animação, por exemplo. Então faz uma biblioteca focada em animação. Pode ser um projeto legal também. E esse daqui é um projeto que pode durar a vida toda se você acabar, né, se animando, empolgando com isso daqui. E aí deixei como inspiração também uma bem famosa, que é o Material UI. Muita gente usa também. Você pode fazer uma nesse estilo. E essa daqui também é uma com uma outra pegada, que é legal também você pensar em coisas mais criativas. Essa biblioteca aqui ela é componentes feitos no estilo do Windows 95. Então, se você é das antigas aí também, provavelmente você vai ficar com nostalgia. Olha só esses botões aqui. É muito legal, porque é um design antigo que você está trazendo para a web. Você pode fazer um site vintage hoje em dia, né? E aí você pode fazer, por exemplo, você usava muito o Windows Vista, tenta fazer os componentes para a web parecido com o design do Windows Vista. É um projeto legal também. Então aqui a gente fecha essa ideia aqui, a primeira ideia de projeto pleno, e vamos para a próxima, que seriam jogos mais simples. Por que mais simples? Porque jogo é uma coisa que é uma carreira à parte, né? Você pode ficar, né, décadas estudando e tem muita coisa para aprender. Mas tem alguns tipos de jogos mais simples, tipo um jogo da velha, jogo da forca, jogo da memória, que você pode fazer no browser e você vai aprender muito com isso aqui. E também é um tipo de coisa que pode evoluir, porque você pode começar fazendo um jogo simples, uma página estática, e depois você pode ir implementando talvez multiplayer, deixar outras pessoas jogarem, enfim. Tem muita coisa para fazer. E eu deixei algumas sugestões aqui para vocês. Primeiro, esse jogo que eu sou fã dele, provavelmente você conhece também. Se você não conhece, tá aí uma dica para você passar o tempo, que é o Termo. Você consegue, todo dia ele tem palavras aqui, você tem que tentar adivinhar a palavra. Por exemplo, festa. Festa. E ele vai te falar, se você acertou a letra, ele vai ficar verde. Quando fica amarelo, quer dizer que a letra existe na palavra, mas em outros lugares, outros locais aqui da palavra. E aí você vai tentando adivinhar. Deixa eu tentar aqui. Safra, talvez. Acertei. Caguei aqui, mas enfim. Então você pode tentar fazer esse jogo aqui, fazer a sua própria versão dele. Esse aqui é até um pouco mais complexo, ele envolve muitas coisas, você tem que ter um dicionário de palavras para fazer todo dia, enfim. Mas é uma ideia muito legal. Tem esse aqui também que é parecido, que é o contexto. E nesse caso aqui você começa com uma palavra, eu vou começar com festa de novo. E aí ele vai te falar
o quão próximo está da palavra atual. Então aqui está muito longe da palavra atual. Então vou tentar, sei lá, vaca. Também está muito longe. Vou tentar azul. Não conhece essa palavra? Ah, tá em inglês, né? Não sei se ele tá... Enfim, mas a ideia é que quanto mais próximo você for ficando da palavra, o número vai diminuindo até você tentar acertar a palavra do dia. É uma ideia interessante também. Outro é o que eu mostrei para vocês aqui, o da vaquinha. Tenta fazer o seu próprio jogo da vaquinha, pode ser uma ideia interessante. Outros aqui, a gente tem esses aqui no Codante. Um jogo da memória, esse aqui é com a temática de Dragon Ball, mas você pode fazer a temática que você quiser. Temos também jogo da velha. Também é um clássico para quem está começando, né? Provavelmente você já viu alguns sites aí indicando para você fazer um jogo da velha, mas é um projeto que é interessante porque ele tem os seus desafios ali envolvidos. E também você pode, se quiser, por exemplo, deixar ele multiplayer, então já é uma camada a mais de complexidade. Então tem essas ideias aqui de projetos de jogos para você. Nosso próximo projeto seria um cardápio online para restaurantes. Isso é uma coisa que hoje em dia é muito comum os restaurantes terem o seu cardápio online, que você acessa o QR Code. Tem gente que detesta, né? Mas não tem como voltar atrás mais, porque hoje em dia, né, é muito mais fácil você ter um cardápio ali que você atualiza online, enfim. Também não vou entrar nesse mérito. Mas tem algumas ideias aqui. Coloquei alguns exemplos. Essa é uma empresa que faz cardápios digitais. E aí você pode acessar e ver como é que eles fazem para se inspirar. E tem outra ideia aqui, que também é uma empresa que existe e tal. E aqui tem um exemplo do... tá demorando um pouquinho para carregar. Mas tem um exemplo aqui de um cardápio de um lugar que usa esse sistema deles. Vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu só carregar. Aqui está o exemplo do cardápio, olha só. Esse é um cardápio real, que você pode ver, tem as fotos e tal. E esse daqui, na minha humilde opinião, o design nem tá tão bonito assim, olha, dá para fazer muito melhor. Então você pode tentar melhorar isso daqui. Então fica essa inspiração para você. E esse também é um tipo de projeto que você pode fazer para tentar vender, se você tiver interesse. Beleza, vamos para o nosso próximo. Esse aqui é uma dica muito legal, eu sou fã dessa ferramenta aqui, que é o Remotion. É uma ferramenta que você consegue fazer vídeos com React. Então são vídeos programáticos. O que seriam vídeos programáticos? Ao invés de você editar manualmente, você pode pegar informações, por exemplo, da web e fazer o programa faz o vídeo para você. Então, por exemplo, vamos supor a tabela do Campeonato Brasileiro. Você pode fazer um videozinho que mostra a cada rodada os times subindo e outros times descendo, conforme os pontos que eles ganharam na rodada. Se você fosse fazer um vídeo toda rodada assim, provavelmente seria muito repetitivo o trabalho ali. Então, esse tipo de ferramenta permite que você faça vídeos programáticos. É o mesmo template do vídeo, só muda as informações. E aí tem algumas sugestões aqui. Por exemplo, a retrospectiva do Spotify. Talvez você conheça, né? Todo ano o Spotify faz aquela retrospectiva que mostra as músicas que você mais ouviu, os gêneros que você mais gosta. E aquilo ali, imagina que se eles tivessem que fazer um vídeo para cada usuário deles. É impossível. Então, tem alguma ferramenta por trás que eles usam, não sei dizer qual exatamente, mas daria para fazer com o Remotion. Você pega as informações dos usuários e gera um vídeo para eles. Dá para você fazer um resumo do GitHub. Você pega as informações do perfil do GitHub da pessoa e faz um videozinho ali para ela. Igual eu falei, a tabela do campeonato. Dá para fazer um vídeo explicativo sobre algum tema e colocar uma voz gerada por inteligência artificial para narrar aquele vídeo. Dá para fazer isso. E aqui está o site do Remotion para vocês darem uma olhada. É muito legal essa ferramenta, então eu recomendo aí como um projeto para vocês brincarem com isso daqui. E tem aqui, no site deles, tem o Showcase, que mostra sites que estão usando essa ferramenta. Então olha só isso daqui, por exemplo, olha, são vídeos de previsão do tempo. Então tem um mapinha, e aí ele mostra onde está chovendo, onde está nublado, enfim, a temperatura. E ele consegue gerar isso daqui para vários lugares diferentes, né? Só mudar as informações do mapa você consegue gerar. Eu deixei também selecionado esse daqui, ó, Hack Reels. Olha só essa ideia que fantástica a pessoa fez. Você consegue fazer vídeos de código.
e fica bonitinho. Então, se você quer compartilhar um código com alguém, né, esse código vai mudando ao longo do tempo, você consegue fazer isso com essa ferramenta que usa o Remotion por trás. Então, olha só, o prato cheio aqui de ideias para você tentar implementar e aprender e evoluir na sua carreira. Beleza? Então aqui vamos para a nossa próxima ideia, que seria reconhecimento de imagens com TensorFlow. Talvez você já tenha visto algum tipo de projeto assim, né? Às vezes câmeras de trânsito e você consegue identificar qual é a placa dos carros. Essa é uma das ideias, né? Ou então uma partida de futebol que pela imagem você consegue identificar onde está a bola no campo. Você consegue identificar emoções no rosto da pessoa. Enfim, isso daqui também tem muita aplicação prática e é uma coisa legal para você aprender. E dá para fazer isso daqui com o React. A gente tem esse projeto, inclusive, no Codante, que eu acho bem interessante, né? Modéstia à parte mais uma vez. E tem aqui, ó, vou mostrar para vocês funcionando. Aí dá para ver aqui que conforme vai mudando as suas emoções, o seu site consegue identificar a partir do uso da webcam mesmo o que você está sentindo na hora. Então é uma ideia bem legal para você tentar fazer aí também. Então fica essa dica para você e vamos para a próxima ideia. Próxima ideia, um clone do ChatGPT. Hoje em dia o que mais tem aí é a aplicação envolvendo inteligência artificial, principalmente LLM, que é o caso do ChatGPT e de outros também. E uma dica que eu te dou é você tentar fazer uma aplicação que comunica com essas APIs. Então pode ser tentar clonar mesmo o funcionamento do ChatGPT para você aprender a fazer aplicações baseadas em chat e também a usar essas APIs, porque hoje em dia isso é uma demanda muito grande do mercado e vai continuar crescendo, na minha opinião. Então é um projeto interessante para você fazer. E ele pode dar origem a outros projetos também, porque tem muita aplicação que você consegue fazer utilizando essas APIs. Então, algumas sugestões que eu deixei aqui. Ou o próprio ChatGPT, você consegue usar a API da OpenAI. Tem o Gemini, que é do Google, tem esse Llama, que é da Meta, né, do Facebook. E algumas ideias para você. A Vercel tem um template do Next que você consegue pegar para utilizar, que ele já vem com isso daqui pré-configurado para você, que é uma interface de chat. Então você pode fazer a sua aplicação com base nesse template aqui. Então é uma coisa que facilitaria aí sua vida. Então você pode tentar fazer na mão também, que é inclusive a sugestão que a gente tem no Codante aqui desse projeto. Esse é um dos projetos também que está na nossa plataforma, que a gente vai sugerir que você entre tá até na interface um pouco mais antiga, né? O ChatGPT já atualizou hoje em dia, mas você fazer o clone dessa interface com a funcionalidade de conversar com o chat. Próximo projeto, lista, busca, ordenação e paginação. Isso daqui é uma coisa que provavelmente na sua carreira, em algum momento, você vai ter que fazer algum tipo de paginação, de ordenação, alguma visão de tabela em um sistema. É muito comum, né? Quase todo sistema tem esse tipo de funcionalidade. Então é legal você ter esse tipo de projeto no seu portfólio, ou pelo menos saber como é que faz e como é que funciona, inclusive comunicando com o back-end, porque se você tem um banco de dados com milhares, milhões de usuários, você não consegue mostrar uma lista só de uma vez, você tem que paginar isso. Como que funciona o seu front-end quando você for fazer isso? Como que tem que ser na sua API? Tem várias formas diferentes que você pode fazer paginação. Então esse tipo de projeto é bem legal você fazer. E aí eu deixei duas sugestões aqui. Primeiro, se você não conhece o TenStack Table, é uma biblioteca bem famosa para o React. Se eu não me engano, tem para outros frameworks também. Na verdade, ele é agnóstico de framework, quer dizer que ele funciona também provavelmente no Vue, no Angular, mas você consegue fazer tabelas bem complexas usando essa biblioteca aqui. E a outra sugestão é também um projeto que está no Codante, que a gente faz essa aplicação aqui, uma lista de pedidos, já tem a API pronta para você. No caso desse projeto aqui, você vai focar mais no front-end, como fazer esse connect, para poder paginar, listar, enfim. Mas você pode pegar essa ideia e fazer do seu jeito também. Próxima ideia de projeto, o seu próprio blog. Esse daqui também é uma coisa que é útil, porque você pode usar isso para escrever, você não tem que virar um escritor do nada, mas é legal ter um blog, de vez em quando você faz um post explicando algum desafio técnico que você teve, né? Eu acho que é uma prática legal.
E você fazer o seu próprio blog é um desafio interessante, porque tem várias dificuldades ao longo do caminho. Onde você vai armazenar os posts, como que você vai fazer a sua interface, como é que vai ser a listagem de posts antigos, você vai colocar comentário, vai colocar curtida. Tem muita coisa que dá para fazer, então é um desafio bem legal. A gente tem esse desafio aqui no Codante também, tá o link aqui se você tiver interesse. A dica que eu te dou é para você tentar usar o MDX, se você usa React principalmente. Porque o MDX ele é um Markdown, só que você consegue colocar componentes do React dentro do seu Markdown. Então fica muito flexível e você consegue fazer coisas bem legais no seu blog, ele fica mais interativo. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui, olha, esse que é para mim o meu blog favorito da atualidade. Esse cara que ele é bem legal, inclusive se você não conhece, eu recomendo conhecer o trabalho dele, porque ele é um cara fera no React principalmente. E o blog dele é muito, muito massa. Olha as coisas que tem aqui. Eu vou pegar algum exemplo de postagem dele. Um guia interativo do Flexbox. Primeiro, tá vendo isso daqui? Olha, isso aqui são componentes interativos, olha só. Eu consigo ir mexendo. Então não é um blog qualquer, né? Não é simplesmente um texto. Tem interatividade aqui. Então ele com certeza está usando o MDX por trás. Com certeza porque eu já vi ele explicando como que ele fez o blog dele. Tem outras formas de fazer isso, né? Mas o MDX é o jeito que eu conheço. E aí você pode ver que tem muitos detalhes, assim, olha, esse tipo de componente aqui para fazer um aviso no meio do seu post, mais coisas interativas. E tem esse botão de like, que eu vou até pegar algum outro post para mostrar como que é legal esse botão de like que ele fez. Tá aqui, olha, você vai clicando. Cadê? Sumiu. Aqui, ó. Você vai clicando, clicando, clicando. Olha que legal isso aqui, é muito massa, né? Imagina isso aqui no seu site. Você aprender como é que faz isso aqui e colocar isso no seu site. São os detalhezinhos que fazem a diferença. E que às vezes fazendo isso daqui você vai aprender coisa que você nem imagina, né? Tem também, olha, o Dark Mode. Tem esses sonzinhos para ligar e desligar. Então olha o tanto de coisa que dá para você fazer num tipo de projeto assim. Então fica essa dica também para quem tiver interesse em seguir por esse caminho. Uma outra fonte de inspiração que eu coloquei aqui é o Ghost, que é uma plataforma de blog, né, que ele chama de CMS, que seria um sistema de gerenciamento de conteúdo. E ele é um projeto legal, porque ele é open source e ele meio que dá uma alternativa ao WordPress. E aí você pode tentar fazer um projeto desse tipo também, que já vai para outro caminho, não é o seu blog pessoal, é você tentar fazer um sistema de gerenciar conteúdo. Então, uma ideia pode desdobrar para outra também. Então, é isso que eu quis mostrar aqui nesse caso. Então, vamos para o próximo projeto, que seria um e-commerce. Esse daqui é clássico também, porque é muito comum, é um tipo de projeto que está aí na web o tempo todo, você lida com esse tipo de sistema. Então, fazer o seu próprio também vai te dar muita base, né, de conhecimento. E aqui, como inspiração, eu coloquei o Next Commerce, que é um template também da Vercel, e você consegue ver que ele funcionando, e ele tem um design bem bonito, né? Tá vendo? Ele já tem algumas funções. Esse aqui eu já brinquei um pouco com ele já conecta com o Shopify, por exemplo, então dá para fazer uma aplicação bem robusta e ele facilita muito, né? E te dá mais flexibilidade, porque se você usar essas plataformas tipo o Shopify, né, o WooCommerce, tem várias plataformas de e-commerce aí. Só que elas são um pouco mais engessadas. Às vezes você tem que personalizar via plugin ou via template. Isso daqui vai ser um código Next.js. Então, se você já mexe com React, com Next, utilizar esse tipo de abordagem te dá muito mais flexibilidade. E se você quiser, você pode fazer também na unha, né? Sem usar template nem nada, e fazendo do zero ali a sua própria plataforma de e-commerce, que também é um projeto bem legal para tentar fazer. Então a ideia desse aqui é tentar, né, se você já conhece alguém que precisa de uma loja, tenta oferecer esse serviço para essa pessoa, às vezes surge um cliente, enfim. Mas se você não quiser fazer isso, né, você pode escolher uma loja, tá aqui essa dica, né? Pode escolher uma loja que você já usa, você conhece, tenta copiar o site lá, fazer do seu jeito, enfim. Tá aqui essa sugestão também. Próximo passo, formulários complexos. Isso daqui, com certeza todo mundo que mexe com programação web em algum momento vai passar raiva com formulário, porque dá muito trabalho. Sempre chega aqueles formulários que tem dado que você nem sabe como que a pessoa vai inserir, tem que inventar um input novo. Então eu sei que se você já está
há algum tempo aí trabalhando nessa área, com certeza você já sofreu com isso. E a gente sabe que também para virar dev tem que sofrer, tem que gostar de sofrer. Então, se você quiser sofrer ainda mais, tente fazer esse tipo de projeto. Invente um formulário complexo para você ir treinando e aprendendo. Então, pode ser um cadastro que tem vários passos, né? Seria o multisteps, validações complexas, fazer máscara de CNPJ, validar se o usuário já existe no banco de dados. Tem muita coisa que dá para fazer. Um exemplo que eu coloquei aqui, ó, que é um que eu uso, que é o do Facebook, que quando você vai criar uma campanha do Facebook Ads, é um tipo de formulário que é bem complexo, né? Porque ele tem muita coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de cadastro. E aí tem vários passos que você vai fazendo aqui. Vou mostrar aqui rapidinho um exemplo. E olha como é que é complexo esse formulário, tem muita coisa aqui. Então, pensa o trabalho que é fazer um formulário desse tipo. Você pode tentar copiar esse daqui ou fazer alguma coisa parecida. Então fica essa inspiração para você. Esse aqui é para quem gosta de sofrer mesmo, viu? E aqui tem também no Dribbble várias opções de design que você pode usar para se inspirar em formulários. Eu deixei aqui esse link já filtrado. E eu selecionei esse daqui que eu achei que é um bem bonito. E esse não é tão complexo assim, talvez vai ser um pouco mais divertido de fazer, né? Você pode ir fazendo o passo a passo aqui, várias etapas com o formulário e pode conectar isso com um banco de dados também. E aí outra ideia que isso aqui gera é você fazer também coisas que sejam úteis para profissionais. Por exemplo, o personal trainer costuma fazer aquilo que eles chamam de anamnese, que é tipo uma entrevista com o cliente. E aí tem esse exemplo aqui de formulário de anamnese que você pode tentar implementar o seu próprio. E ele dá um trabalhinho de fazer, porque costuma ter muitas perguntas, né? Tem as informações pessoais, e aí tem questões de sim ou não, né? Tipo, perguntas sobre a vida da pessoa. Então tem muita coisa que tá para fazer aqui. Então vamos para a nossa próxima ideia, que seria já no nível sênior. Então com isso a gente fecha o nível pleno e agora a gente vai para a próxima etapa. O que eu tentei colocar aqui nessa parte dos projetos de nível sênior? Seriam ideias que vão, primeiro, envolver arquiteturas mais complexas. Então, é legal já você ter, mesmo que você está focando no front-end ou está focando no back-end, a minha opinião é que você tem que ter, no nível sênior, né? Tem gente que discorda, enfim, mas eu vou falar a minha opinião. No nível sênior, você precisa ter contato com diversas áreas do processo de desenvolvimento, não apenas a que você é especialista. Às vezes você é especialista em front, mas você tem que ter um conhecimento de back-end, de arquitetura. Então, eu acho que os projetos de nível sênior, eles têm que exercitar esse tipo de multidisciplinariedade. Né? Essa palavra foi difícil. Mas a ideia é que você tente fazer projetos mais complexos em termos de arquitetura e também buscar a questão da utilidade, que eu estou falando desde o começo. Faça projetos que você imagina que possam ter usuários mesmo, ou que você possa vender, enfim. Então vamos lá, sem mais delongas, para o projeto de nível sênior. Primeira ideia, continua evoluindo aquela sua biblioteca de componentes que você começou a fazer, só que agora foca nos componentes que vão dar trabalho. Se você tem um componente de date picker, se você já tentou fazer isso aqui, você sabe que é difícil, né? Tem muito detalhe. Principalmente se você quiser colocar acessibilidade, né? Mexer com o teclado, não sei se esse daqui é acessível nesse ponto, né? Acho que não. Você consegue com Tab, por exemplo, né? Tab, Enter, tá vendo? Esse tipo de coisa, né? Fazer um componente de data, por exemplo, de calendário, que além de tudo ele é acessível para mexer com o teclado, acessível para leitores de tela, isso dá muito trabalho e você aprende muito fazendo isso. Então fica essa dica aqui. Inclusive, a outra inspiração que eu coloquei é esse daqui, olha, o React Calendar. É uma biblioteca que ela é simplesmente um calendário que você pode integrar nas suas aplicações React. E dá uma olhada aqui, olha, tem essa seção de preço, ou seja, é uma demanda que é tão grande que tem pessoas que pagam para isso daqui. E não é barato, olha só o preço, a partir de $600. Por quê? Porque se você for implementar na sua empresa um calendário do zero, vai ser muito difícil. Não é toda empresa que tem time, que tem recurso suficiente para conseguir desenvolver isso internamente. E aí, se você tem uma solução que já existe, você pode inclusive vender. Então isso mostra que esse tipo de componente, que é complexo, ele tem uma demanda, uma necessidade no mercado, e você aprender a fazer isso vai te dar um diferencial muito interessante. E aí a gente tem também, como dica, um projeto no Codante, que é um calendário minimalista,
Mas como sempre, você pode deixar mais complexo se você quiser. É um design bem simples aqui, só que é legal fazer, mesmo que seja do jeito mais simples, que é simplesmente renderizar o calendário na tela sem se preocupar com acessibilidade ou outras coisas. Só de aprender a fazer esse tipo de coisa que normalmente a gente só utiliza pronto, já é uma coisa que é interessante e que, na minha opinião, quanto mais você sobe na sua carreira, mais necessário se torna você saber o que está por trás. Então, se você usa um componente de calendário, de date picker, o que está acontecendo por trás dele ali? É legal você saber esse tipo de coisa. E além do calendário, você pode fazer slider, carrossel, input de cor, dá muito trabalho fazer esse tipo de input, mas é interessante também. Então, isso aqui também é trabalho para uma vida toda, se você quiser continuar se aprofundando nessa ideia. Vamos para o nosso próximo projeto. Upload de arquivos grandes com barra de progresso. Isso também é uma coisa que é muito usada hoje em dia, né? Porque você precisa fazer upload de imagens, de vídeos. E tem esse site aqui, que é um componente, na verdade, do React, que eu achei sensacional. Do React não, ele é do JavaScript, né? Dá para usar em outros lugares também. Eu achei sensacional na hora que eu descobri, porque ele te dá uma interface incrível para você fazer upload e ele já te dá integração com outros tipos de serviço, tipo Google Drive, Instagram. Você consegue no seu componente a pessoa fazer upload e pegar do Google Drive, por exemplo. E aí dá para você fazer uma aplicação que a pessoa consegue subir arquivos grandes, por exemplo, vídeos, e você mostrar na tela a barra de progresso do upload, várias coisas que dão um projeto bem robusto para você praticar e talvez até colocar no seu portfólio também. Então tá aí essa ideia. E outra dica, você pode usar Service Workers, pode ir deixando a coisa mais complexa, aprofundando mais, como eu já falei antes. Vamos para o nosso próximo projeto. A gente tem aqui agora um editor de vídeos na web. Esse daqui, eu confesso que eu tenho até um pouco de medo desse projeto, eu nunca fiz isso e imagino que se eu for fazer eu vou sofrer muito, porque é um tipo de coisa que é complexa, né? Editor de vídeo, se você já usou, desde os mais simples, tipo o CapCut, até os mais complexos, tipo o Premiere, né? O DaVinci, tem muita funcionalidade, muito detalhezinho. Imagina você fazer isso na web. Eu deixei 2 exemplos aqui. Esse Capwing, que eu gosto muito dele, ele tem vários recursos interessantes e ele é todo na web. Então, imagina tentar fazer isso daqui do seu jeito, né? Dá um prato cheio também de projeto para aprender. E, inclusive, isso daqui, se você faz um editor de vídeo, com certeza tem que estar no seu portfólio, você tem que falar dele, qualquer entrevista, qualquer oportunidade que você tiver, porque é realmente um tipo de projeto que é muito difícil de fazer. O outro exemplo que eu coloquei aqui é um pouco mais simples, é esse Online Video Cutter. Esse aqui ele simplesmente deixa você cortar vídeo. Então você pode começar mais simples, né? Não tenta já fazer o mais difícil logo de cara. Faz um site que você faz upload de um vídeo e você consegue cortar partes desse vídeo. Já é um projeto que vai ser interessante de tentar fazer. Beleza, então vamos para o nosso próximo. O próximo é esse daqui. Desculpa, pulei um. O próximo é esse daqui, ó, visualização de arquivos enormes. Esse daqui eu separei porque ele foi o tema da Rinha de Front-End do ano passado. Não sei se vocês participaram, mas foi muito legal e o Codante teve a honra de ser o site que hospedou, né, ajudou a comunidade aí a fazer acontecer. E o desafio que teve na Rinha de Front-End era basicamente você subir, vou pegar um exemplo aqui. Você tinha que pegar um arquivo, JSON no caso, e fazer a exibição de todas as propriedades desse arquivo. Mas qual que era a sacada? O seu site deveria funcionar inclusive com arquivos muito grandes, tipo esse daqui que eu coloquei agora. Eu nem sei se o que eu peguei de exemplo aqui vai rodar. Ele rodou. Mas imagina você pegar um arquivo JSON e exibir ele na tela, só que esse arquivo ele tem 1 GB. Como é que você vai fazer isso? Você percebe que tem vários desafios por trás, porque o browser inclusive pode estourar o limite de memória que o seu navegador consegue em uma tab só. E aí você tem que pensar em estratégias de quebrar esse arquivo em pedaços menores, de trabalhar com service workers ali por trás. Então, esse tipo de coisa parece que é simples, mas não é nada simples. Olha o tamanho desse arquivo aqui, olha. É muito grande. Então, para fazer isso aqui funcionar, tem que trabalhar, não é fácil. Então fica essa dica para vocês. E tá aqui o link eu deixei o link aqui que está disponível ainda para quem quiser acessar e ver como é que foi. Inclusive ver uma coisa que a gente tem aqui no Codante é você ver as submissões
que as outras pessoas fizeram. Então você pode ver aqui, inclusive vou deixar o like aqui para a galera aqui. Eu não deixei o like ainda. E aí você consegue ver o que as outras pessoas fizeram, se inspirar e tentar fazer do seu jeito. Então tá aqui essa sugestão para vocês. E aí já indo para o nosso próximo projeto, é você fazer um editor. Não sei falar isso aqui. Inclusive eu descobri há pouquíssimo tempo que isso daqui quer dizer What you see is what you get. Que é basicamente o que você vê é o que você tem. E é esse tipo de editor que é muito comum, que é, por exemplo, você tem aqui as opções visíveis. Eu quero colocar em negrito, ele aparece aqui. Quero colocar em itálico, você clica aqui. Então é basicamente o que você vê disponível aqui é o que tem para você utilizar no seu editor de texto. E você pode tentar fazer o seu próprio editor. Eu não sei como é que fala isso aqui, WYSIWYG, sei lá. Você pode tentar fazer o seu próprio. Ou você pode inclusive utilizar essa biblioteca que eu deixei aqui de exemplo. E aí, além disso, esse é um campo da web também que tem muita oportunidade, muita possibilidade. Vários tipos de editor que existem hoje em dia. A gente tem o famoso que é o do Notion, que é o tô usando ele aqui agora no caso, né? Não tá no modo de edição. Mas se você já usou o Notion, ele tem várias coisas. Deixa eu mostrar aqui, olha. Esse aqui que é um exemplo parecido com o Notion. Por exemplo, você aperta barra e ele aparece uma opção de várias coisas para você colocar. Tipo isso daqui. Imagina você implementar esse tipo de editor aqui. O quanto você vai aprender, o tanto de coisa que tem para fazer em relação a isso daqui. Então eu deixei esse exemplo aqui, que é mais um template da Vercel, que ele já vem com meio que pré-configurado para você utilizar esse editor nas suas aplicações. E aí ele usa por trás esse TipTap, que é uma biblioteca que permite você fazer esse tipo de editor de texto. Então fica a dica para você dar uma olhada também, porque é bem legal. Apesar que ele é pago, ele tem uma opção gratuita que dá para você usar nos seus projetos. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Tem esse editor aqui que a pessoa fez, tipo do Notion também. Tem esse daqui que é de Markdown, é um pouco mais simples, mas é um editor de Markdown bem famoso, que é o Stack Edit. Você consegue fazer também esse tipo de coisa. Então isso aqui é bem legal de fazer, porque imagina só, de um lado você tem o que a pessoa está editando e do outro você tem que renderizar o que vai ser o texto final. Então fazer esse tipo de aplicação tem muito detalhe para você trabalhar, tem muita coisa da questão de transformar esse tipo de coisa em HTML com os estilos corretos. Então é um tipo de projeto que não é simples, mas que pode ser bem interessante para você fazer. Então tá aí mais essa dica para você. E a gente está quase acabando já. Agora eu vou falar aqui do clone de plataformas completas. Então, por exemplo, você fazer um clone do Spotify, só que ao invés de fazer, igual eu falei lá no nível júnior, ao invés de você fazer só o clone da interface, você faz o clone da aplicação toda. Imagina você fazer o Spotify, um player de música ali funcionando. Ou então o Figma. O Figma é um que eu acho fantástico. Não sei se você já usou o Figma, mas ele funciona na web e é uma aplicação muito grande que trabalha com imagem, com vetor, e ele funciona muito liso. Então tem uma tecnologia muito complexa e muito moderna por trás. Eu sei inclusive que eles usam Rust, não sei exatamente como, mas eles usam WebAssembly. Então tem muita coisa que dá para fazer. E aí eu vou dar aqui uma dica, que essa é só para quem ficou até o final do vídeo. Eu sei que já está ficando longo o vídeo aí, mas quem ficou até o final vai ver essa dica aqui de canal no YouTube, que é o Code with Antonio. Se você não conhece, procure, porque vale muito a pena. Ele tem alguns tutoriais de vídeo em que ele faz clone de plataforma, só que ele faz tudo assim. Então os vídeos dele às vezes tem mais de 11 horas, olha aqui, 11 horas, 10 horas de conteúdo, que é um tutorial completo para você aprender a fazer, por exemplo, o clone da Twitch. Então ele ensina você a fazer live streaming. Olha que coisa, né, que não é comum, assim, é difícil você fazer esse tipo de tecnologia. E ele ensina tudo de graça no YouTube. Então fica essa dica aí para você. Então aqui também é um prato cheio de ideias para você explorar. Agora, próximo projeto, um sistema full stack completo. Então você tentar fazer, por exemplo, você fez a página lá para o tatuador.
E se você fizesse um sistema para ele gerenciar os clientes dele, o agendamento de clientes, a agenda dele mesmo? É um tipo de sistema que você pode vender, inclusive, e se você quiser só aprender, tem muita coisa para fazer. Lidar com agendamento, lidar com, né, o banco de dados, cadastro de usuários, tem muita coisa que dá para fazer. Também coloquei como inspiração aqui o Cogiet Antônio, porque ele tem um projeto que ele faz aqui, vou até mostrar para vocês. Esse daqui, ó, que é uma plataforma de LMS, que seria um Learning Management System, que seria o gerenciamento de aulas e vídeos, né? Então, hoje em dia, todo lugar que tem vídeos online, aulas online, precisa de um lugar para gerenciar essas aulas, fazer upload, né? Fazer a página, o player de vídeo. Então, isso daqui é um tipo de aplicação que é bem interessante de fazer também. E para finalizar, a última ideia aqui para você seriam sistemas full stack, mas com filas, ou seja, com alguma arquitetura que vai ser mais complexa. Então, por exemplo, você fazer um sistema de leilão ou um sistema de venda de ingresso. Esse tipo de aplicação vai exigir você aprender a parte de arquitetura. Não é simplesmente você tacar ali no servidor e esperar que vai dar certo se de repente tem um show importante, né, na sua venda de ingressos e aí tem muita gente acessando ao mesmo tempo e o seu sistema vai cair. Então, a dica aqui é você pensar em sistemas que vão ser necessários uma arquitetura mais robusta, microserviços, esse tipo de coisa. Então eu dei algumas ideias aqui para vocês, sistema de leilão, sistema de venda de ingresso, e tem um site aqui que ele fala algumas ideias também de projetos com microserviços. Então ele tem aqui, por exemplo, sistemas de saúde, né? Informação em sistema de saúde, carrinho de compra. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer aqui também, e a ideia principal é você pensar numa arquitetura que não seja tão simples. Pessoal, então é isso. Essas foram as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha servido aí de inspiração. O que eu gostaria que vocês saíssem levando aqui desse vídeo é que é uma coisa que eu acredito muito, que é muito importante que vocês façam projetos para poder aprender e que ao longo do tempo você passe a ter as próprias ideias e fazer os próprios projetos, usar outras coisas como inspiração, mas não depender de outras pessoas para te dar sempre o projeto para fazer, para você ir desenvolvendo essa habilidade, porque é isso que vai te fazer crescer na carreira. Então, espero que você tenha gostado, deixe aí o feedback e até a próxima. Um abraço!